Uma corajosa morte em combate, um suicídio nobre, guerra e morte é a honra de um guerreiro. E essa é a história de um herói que sobreviveu a esse período tumultuoso de forma espetacular. Ou seja, seria a história de vida de Ashikaga Takauji. Mas não é. O ano é 1333 em Kamakura, no largo do palácio do jovem príncipe. Sendo esse o jovem Tokiyuki que tá fugindo do seu treino de arco. Os guardas conseguem encurralar ele, mas parece que ele é bem ágil. Ou seria bem elusivo. Ele começa a correr no telhado, os guardas falam que é perigoso, que ele vai se machucar, mas ele tá só se divertindo. E parece que essa gritaria toda tá atrapalhando o momento de partida do Lord Ashikaga. E de novo Tokiyuki foge da vista dos guardas, mas não consegue fugir da vista do Lord Ashikaga. Assim ele fala que tá indo pra Kyo, ele vai acalmar a revolta do antigo imperador Go-Daigo. As gerações futuras precisam conhecer a lealdade deles ao clã Hojo. E o Tokiyuki, todo sem graça, fala que conta com ele e reza pelos atos em prol da prosperidade de Kamakura e das famílias de guerreiros. Com isso, o Lord Takauji parte. E a Kyoko aparece falando que o Tokiyuki não devia hesitar pra ele. Ele é o herdeiro do shogunato, algum dia ele que vai dar ordens pro Lord Ashikaga. Além de também ser o futuro marido dela. Mas o Tokiyuki não se lembra muito bem dessa última parte. Dessa maneira, ele ouve os guardas procurando por ele e sai correndo. E os guardas falam que ele só é bom em fugir e correr, mesmo também sendo um guerreiro, não é do mesmo nível do Takauji. Ele pode ser herdeiro do shogunato, mas no futuro será só um enfeite, como o pai. Que é o Lord Takayoki, que é esse daí, que não parece estar muito são. Mas a Kyoko fala qual que é o problema disso? Mesmo sendo um líder de enfeite, o pai dele ainda vive no luxo. O jovem Tokiyuki pode não ter talento e só sabe fugir, mas ele é bondoso, e isso é bom o suficiente para uma família renomada como a dela. Não sei se bondoso é o que ela realmente quis dizer com moeda nos olhos. Voltando pros guardas, parece que tá difícil encontrar ele. Teve uma vez que Tokiyuki já causou uma grande confusão quando se escondeu numa caixa de armadura por 2 dias. E eles não entendem porque se for pra fazer isso, devia ser mais confortável e logo pros treinos. E ele tava o tempo todo em cima deles. Com isso, o irmão mais velho dele, Kunitoki, aparece. Aí eles vão pro teto conversar e o irmão começa a falar que o papai tá doente e sem força de vontade. O Tokiyuki tinha que assumir logo o lugar dele. Mas ele fala que o Kunitoki, como mais velho, tinha que ter prioridade na sucessão. Só que ele explica que como filho de uma concubina, só causaria mais problemas. E fugir completamente do que eles não querem fazer tá no sangue deles. E enquanto papo vai, papo vem, os guardas encontram o Tokiyuki. Mas ele dá o cachorrinho que ele tava segurando pro irmão dele, arregaça as mangas, se prepara e sai correndo e pula do telhado mesmo. Coisa que até os guardas têm receio de fazer. Assim ele continua a fuga, passa por todo o palácio, parece Forrest Gump. Sai das áreas do palácio, e tudo isso com um sorriso no rosto, divertindo todos à sua volta também, menos os guardas que estão perseguindo ele. Desse jeito parece que ele finalmente conseguiu despistar eles e sobe numa árvore para descansar. Ele observa a vista e realmente gosta de Kamakura. Ele gosta de viver em paz, ver o sorriso das pessoas. Sinceramente não se interessa por status, honra, só de poder viver nessa cidade já é o suficiente. Se preguiçoso, covarde, por ele tudo bem. Não tem nada mais inútil que talento pra um enfeite como ele. E de repente ele ouve um sino, e uma menininha aparece falando que ele não é preguiçoso nem covarde. Esses são apenas pedaços do monstro que dorme dentro dele. Pelo menos é o que o papai dela diz. E o papai dela tá logo atrás do Tokiyuki. E brilhando muito, fala que é um prazer conhecê-lo. Ele é o Suwa Yorishige, um sacerdote shintoísta da província de Shinano. Aliás, ele não subiu ali, ele tava ali desde o começo, porque ele leu o futuro e sabia que o Tokiyuki subiria ali, que repara que realmente tem alguma coisa brilhando nele. Mas ele pede desculpas porque nasceu sagrado, por isso os raios sagrados dele ficam vazando. Aí ele puxa o cabelo dele como se fosse um interruptor e desliga? Eu tô vendo o Shikonoko no Kotantan por acaso? Continuando, ele foi rezar pela proteção de Kamakura dos inimigos deles. E já terminou, agora ele precisa dar um relatório pro pai do Tokiyuki. Aliás, a garota é a Shizuku, ela ajuda ele com artes secretas e como secretária também. Aí o Tokiyuki começa a achar esse homem um pouco suspeito demais. Primeiramente, como é que ele sabia que ele ia subir ali? E a Shizuku, como se estivesse lendo a mente dele, fala que o papai pode prever o futuro com seu poder divino, mesmo que ele não seja muito bom em rezas. Aí ele fala que não precisava ter falado essa parte, mas se duvida, ele pode olhar mais a fundo. E ele começa a ver o futuro do jovem Tokiyuki, e ele vai se tornar... Não, peraí, não é isso? Não, na verdade, se ele fizer isso, vai ser feliz? Não, mas peraí, felicidade é diferente pra cada pessoa. Só que talvez não seria tão ruim isso. Só que em relação a isso... Enfim, ele vai ser o que vai ser. Aí o Tokiyuki reclama que isso foi muito vago, mas o sacerdote fala que só sabe alguns pedaços. E se contasse tudo logo, não seria divertido. Mas uma coisa ele viu bem claramente. Numa dupla de comédia com um palhaço e um sério, o Tokiyuki seria o sério. Que responde que já ficou bem claro quem o sacerdote seria. Mas além disso, ele viu 2 anos no futuro. E quando ele tiver 10 anos, vai se tornar um herói que vai abalar os céus. Como um lorde da guerra. Alguns vão temê-lo, mas outros vão reverenciá-lo. Portanto, deve alterar o futuro do país. Só que enquanto ele tá falando tudo isso, o Tokiyuki já saiu correndo. E a Shizuku dá bronca no pai falando que ele não pode sair falando essas coisas. Já com o nosso protagonista, ele não tem mesado o suficiente pra perder com estelionatários paranormais. Provavelmente era só um homem idiota. Mas ele chamou ele de herói e olhou pra ele com bastante seriedade.
Aí ele conta tudo isso pro Tokinuki, o irmão mais velho, que tá jogando um fute por sinal, e fala que pessoas assim costumam aparecer pra eles mesmo. Mas cá entre nós ele não parece muito bom no fute não. Aí ele continua falando que no fundo, na verdade, entende um pouco o que esse Lord Sua disse. O Tokiuki é muito melhor do que ele ou o papai em fugir. E se tudo se alinhar pra uma certa situação, ele poderia se tornar um herói. Pelo menos é o que ele acha. Aí discurso bonito, mas ele isola a bola que nem os atacantes do Santos. E corta pro Lord Takao de Ashikaga, que tá gritando que a partir de agora ele entrará em Kyo e acabará com o exército rebelde. Mas de repente ele guarda a espada, porque ele já cortou completamente o cara que tava do lado dele. Em outro dia, as notícias já chegaram pra todos. O Ashikaga tava conspirando com o Imperador Godaigo. Nisso, ele exterminou o exército inteiro do shogunato em Kyo. Dessa maneira, vários heróis se reuniram pela fama dele e o exército de Nita cresceu rapidamente. Não só isso, ele confiou seu filho, Anita Yoshisada, e o nomeou general-chefe, direcionando o exército para Kamakura. Assim, já atualizando o número de mortos depois que ele chegou em Kamakura, os mestres das artes marciais mortos em combate, vassalo do shogunato, suicídio, sua filha Kyoko violada e assassinada. Como condição para se tornar um herói, o jovem perdeu tudo. O Ashikaga ouve uma voz, mas não sabe de quem é. De quem é essa voz que vai elevar ele acima de todos. No clã Hojo e seus seguidores, mais de 800 membros, suicídio. E o Tokiuki vê toda essa cena. Todo o extermínio do shogunato Kamakura. Mas os únicos com vida ali que estavam à espera do Tokiuki, o Lord Sua e sua filha Shizuku. E fala que o pai dele, no fim, disse que não conseguiria resistir à morte do seu jovem filho. Por isso ordenou Sua que ajudasse o Tokiuki a escapar. Com isso, ele vai abrigar ele no território dele em Shinano. O nosso protagonista de 8 anos ainda tá processando tudo, mas não há tempo para explicações agora. Desse jeito, Sua guia ele, porque a visão divina mostrou para ele essa possibilidade. Ele já se preparou pro pior e na colina à frente escondeu homens e um cavalo. Mas o Tokiuki fala que não, ele precisa abrir a barriga dele junto do pai dele e dos outros. Só que o Sua fala que se ele morrer, o que acontecerá com o futuro do Japão? Nisso ele começa a ver o futuro de novo, e claro, vagamente. Aí eles chegam no topo da colina, e a visão é como uma pintura do inferno. Os guerreiros traidores destruíram Kamakura completamente. E nem o Sua imaginava que o Takao chegaria a esse ponto. Ele, que quando o Tokiuki estava triste, era quem aparecia para alegrar ele. Será que nos dias que passaram juntos, os sorrisos eram tudo falsidade? Mas o Sua fala pro Tokiuki que ele vai conseguir sua vingança. E claro, ele vai ajudar. Mas o Tokiuki manda ele embora porque ele se recusa a acreditar em um xamã salafrário. E o Sua se sente ofendido porque ele é um sacerdote sagrado. Dito isso, a Shizuku fala que ele sabe que ele é salafrário. Aí o Tokiuki fala que ele nem tem como se vingar. Dá pra entender isso só de olhar. Minamoto no Yoritomo levou 5 anos para derrotar os Heike. Mesmo assim, ele destruiu todo o país em apenas 24 dias. Naquele outro dia, o Sua falou a bobagem dele se tornar herói e tal, mas as futuras gerações só vão reconhecer alguém poderoso como o Ashikaga Takao como herói. É uma vergonha para um guerreiro derrotado não morrer. Por isso, ele pede para deixar ele morrer, como todos, como um guerreiro. Então o Sua fala que se é assim, ele pode morrer, e empurra ele da colina. Pega o Tokiuki de surpresa, mas enquanto ele tá caindo, ele abre um sorriso e ele faz de tudo para cair vivo. Os traidores não estão entendendo o que tá acontecendo, mas o Sua lá de cima grita que ele é o filho do Hojo e começa uma caça ao Tokiuki. Um exército inteiro de guerreiros persegue ele, mas ele consegue desviar de tudo. Até faz um cara cortar o braço do outro, e é uma criança de 8 anos nas profundezas do desespero. É ali que vai se levantar no abismo da morte. Assim, eles cruzam os olhos e o Tokiuki sobe de volta na colina como se não fosse nada. E esse é um lugar que existe dentro dele em que um dia um herói vai brilhar. E o Tokiuki disse que seria uma vergonha não morrer, mas sem hesitar, ele escapou de lá para salvar a vida. Esse é o herói dentro dele. Correr e se esconder também é parte de ser um guerreiro. Lá embaixo, os guardas jogam uma montanha de flechas neles. Mas como se estivesse prevendo o futuro, o Sua caminha sem nenhuma flecha o atingir. Tal qual a Shizuku ali no fundo. E continua falando que o Tokiuki é um monstro em instinto de sobrevivência. Tem talento pra sobreviver. Ele adora caminhar sobre a linha entre a vida e a morte. O Takao pode ter matado muitos lords e tomado o poder. Mas o Tokiuki complicou a vida dele. O próximo que ele precisa matar é o herdeiro do shogunato Kamakura. Mas esse tal herdeiro tem um talento inigualável pra sobreviver. O Takao se tornou um herói matando, mas o Tokiuki vai se tornar um herói vivendo. 2 heróis de destinos opostos. Mas claro, ele não pode vencer sobrevivendo só de fugir e se esconder. Companheiros, poder militar, conhecimento, o Sua vai dar tudo o que ele precisa pra vencer. E enquanto o Tokiuki continuar vivo, o Takao sempre irá atrás dele querendo matá-lo. E até essa hora chegar, é pra ele fugir, se esconder e ficar mais forte. Desse jeito ele pode derrotar o demônio que vem atrás dele. E agora começa a brincadeira de esconder, na qual depende o destino da Terra. Assim, mais tarde, eles já estão mais longe. O Tokiuki pergunta pro Lord Sua qual que é o objetivo dele. O que ele ganha ao salvar o filho de uma província destruída. Mas ele fala que tudo pela lealdade à família Hojo. Dito isso, ele duvida que ele acreditaria em um salafrário como ele. Então, algum dia ele vai contar. Mas só depois que ele recuperar Kamakura. Aí o Tokiuki começa a falar que ele é um sem vergonha, apesar de toda a família dele ter morrido e que natural como guerreiro fosse morrer com eles. Por culpa do Sua, ele despertou uma alegria de viver.
e ele vai fazer com que o Suo assuma a responsabilidade, que fala que é claro e fala que vai servir o Tokiyuki até os confins do inferno. E como Yorishige Suo profetizou, depois de 2 anos, Tokiyuki abalou todo o Japão. Numa era em que a morte honrada era algo natural, esse garoto conseguiu fugir de tudo e todos, e continuou em busca do pescoço do mais poderoso de todos. Assim começa a tumultuada jornada do príncipe samurai que desaparece sem deixar rastros, o samurai elusivo. Em algum lugar ao redor de Kamakura, o Kunitoki tá com a vida em jogo tentando se esconder dos traidores. Mas de repente, o tio dele, Godain Muneshige, aparece para ajudar ele como uma luz no fim do túnel. Ele põe o irmão mais velho a par do que aconteceu com Kamakura, com Tokiyuki, e fala que é melhor eles partirem também assim que o sol nascer. Mas parece que os traidores escutaram eles ali. Só que o Muneshige fala que vai arranjar um jeito de distraí-los. O Kunitoki fica preocupado, mas o tio fala que o Takatoki confiou nele para proteger o seu filho precioso. Ele vai proteger ele mesmo que isso custe a própria vida. Além disso, ele também é o filho da querida irmã mais nova dele. Assim ele vai em direção aos guardas e fala pro Kunitoki que caso ele não consiga, é pra ele fugir sozinho. Mas ele chega nos traidores e aponta pra direção do Kunitoki, e vendo o sorriso demoníaco no rosto do próprio tio, o Kunitoki percebe que foi traído. Voltando pro Tokiyuki, ele tá tendo um pesadelo com a noite da tragédia. Mas na vida real tem alguém gritando por ele e brilhando muito também. O nosso Lord Suo acha adorável quando ele tá dormindo, dá até vontade de comer. Aí a Shizuku chega dando bronca e ele desliga a luz. Mas não tem problema dar um beijinho na bochecha só, né? Nisso, os instintos elusivos do nosso pequeno samurai se ativam e ele acorda. E o Suo tá explicando que no futuro isso vai se chamar pregar susto no outro quando tá dormindo. Mas o nosso menino Tokiyuki fala que isso não é hora de brincar, porque já faz quantos dias que se passaram desde que eles se esconderam ali em Kamakura, hein? Mas é porque havia muito mais soldados espalhados na saída de Kamakura do que o Lord Suo imaginava. Então eles vão ter que aguentar um pouco até o monitoramento deles fraquejar. E o Tokiyuki reconhece essas bandeiras espalhadas por aí. Ele ainda não consegue acreditar que os guerreiros que juraram lealdade ao shogunato destruíram Kamakura, traindo o Shogun tão facilmente. Todos guiados pelo Lord Takauji, que tinha um sorriso gentil, mas por baixo estava planejando destruir tudo. Mas a adorável Shizuku fala pro nosso menino se acalmar, porque com as roupas que eles estão agora, dá pra dizer que eles são sacerdotes do santuário que foi queimado. Com isso, Tokiyuki desce e pergunta pro Suo como ele vai lutar só fugindo, só se escondendo, se os guerreiros lutam frente a frente. Ele nunca ouviu falar de um guerreiro vencer brincando. Ele realmente acha que ele vai conseguir vingar todo mundo? Mas o Suo fala que é claro que sim. Por meio dos olhos que as divindades deram pra ele tá vendo que o Tokiyuki vai se tornar um herói. É por isso que por hora, ele pede pro menino ter paciência. Agora é hora de quitar um Sugoroku. Aí ele e a Shizuku começam a brincar, ela começa a estranhar um pouquinho o jogo, mas o Tokiyuki parece que já saiu correndo. Ele pensa que não pode confiar no charlatão mesmo, ele vai ter que encontrar os restos do shogunato por conta própria. Mas ele chega na cidade devastada e começa a ouvir a conversa ao longe de 2 homens. Eles conversando que viram a famigerada execução do jovem Kunitoki. Apenas um corte caprichoso. E o Tokiyuki vai tirar satisfação falando que isso é mentira. E começa a falar que isso não pode ser verdade, que era o irmão mais velho dele. Mas antes dele se complicar falando, o Suo aparece falando que esse mocinho é o aprendiz do santuário dele. Ele tinha muito apego ao clã Rojo, então agiu sem pensar quando viu o nome do jovem Kunitoki. Assim o Tokiyuki se acalma, nem parece uma criança de 8 anos, e pergunta pros caras o que houve com o jovem Kunitoki. Então eles contextualizam que o Godain Muneshige, o verdadeiro tio dele, que estava cuidando dele e tudo, contou pro clã Nita onde o jovem estava se escondendo. Assim os 2 caras continuam que o Kunitoki, como era filho do Lorde, teve que ser decapitado, e os últimos momentos dele foram realmente dolorosos de se ver. Um pouco mais tarde, o jovem Tokiyuki não consegue aguentar essas informações e começa a vomitar. Ele não consegue acalmar a mente dele, ele só consegue pensar no traidor. O clã Ashikaga traiu eles, os guerreiros súditos também. Até o próprio tio traiu eles. Todas as pessoas em quem eles confiavam. Mas graças à luz sagrada do nosso Lord Suo, ele fica mais calmo. Assim, usando o poder dele de prever o futuro, ele vê o Muneshige cercado de vários soldados inimigos. E ele não vai reagir sendo estúpido. Mas a Shizuku dá um adendo que o poder do Suo é bem por cima de vez em quando e por palavras. Dito isso, o Tokiyuki quer saber onde está o tio dele. E nesse caso, o Lord Suo vai mostrar onde ele tá, e aí eles saem correndo. Ele vai ensinar o Tokiyuki como ele vai vencer essa brincadeira de pega-pega. Vai vingar o irmão mais velho e dar o primeiro passo para recuperar o devido lugar dele. Dito isso, eles se escondem num matinho e começam a observar o tio dele, se humilhando e não entendendo por que foi expulso. Provavelmente porque o Kunitoki era só o filho de uma concubina, ou seja, ele pensa que para avançar no Sugoroku da vida dele, o dado rolar pro Kunitoki não foi o bastante. Ele precisa do filho da esposa, o filho herdeiro, o Tokiyuki. Desse jeito, todos vão reconhecer o valor dele. E vendo essa ceninha, o Lord Suo contextualiza que a situação do Muneshige no momento é de ter perdido tudo por ser detestado pelos seus próprios companheiros por ser um monstro absurdamente brutal.
E esse monstro brutal ganancioso vai virar um demônio que perseguirá o Tokiyuki até o fim do mundo. Assim, o primeiro passo para garantir a vitória em um pega-pega é conhecer seu oponente. E feito isso, agora é hora de voltar para o esconderijo, que o Sua vai dar a segunda parte de garantia de vencer nesse pega-pega. Mas o nosso menino ainda não tá se sentindo muito confiante. Só que o Sua fala que ele não precisa se preocupar porque primeiro ele vai apresentar algumas pessoas para ele. As pessoas que serão as mãos e pernas dele, que já tiveram grandes resultados e atuaram muito no campo de batalha. Com isso, mais tarde, tem 4 pessoas jogando o Sugoroku do Lord Sua, e nenhuma delas é o Tokiyuki. Aliás, esse Sugoroku que o Lord Sua criou parece de um futuro bem distante. Desse jeito começam as apresentações. O menino de cabelo azul é o Nezu Kojiro, e a menina é a Mochizuki Ayako. Eles são de clãs que servem ao clã Sua, ou seja, agora eles também servem ao clã Hojo. E apesar de ter a mesma idade do Tokiyuki, eles são excelentes nas artes marciais. Então ele vai poder confiar neles para realizar a vingança dessa vez. Mais tarde, a Shizuku pergunta pros dois o que eles acharam do nosso menino. A Ayako fala que achou ele uma gracinha, já o Kojiro fala que dá pra ver que ele realmente não é forte. Além de que eles não conseguem entender por que o mestre Yurishi quer servir a um jovem lord que perdeu o clã dessa maneira. Mas à noite, parece que já tá na hora deles irem atrás do demônio pegador. E o Sua entrega uma katana ao nosso jovem Tokiyuki. E a Shizuku avisa que ele tá vindo. Com isso, Muneshige aparece e vê o jovem Tokiyuki com lágrima nos olhos. E começa a primeira batalha de atuação. O tio começa a se aproximar perguntando se ele tá bem, se ele não se machucou e que tá tudo bem agora que o tio Godain tá ali. Mas o Tokiyuki pergunta logo de cara por que ele vendeu o irmão dele. Assim, Ayako e Kojiro aparecem num ataque surpresa, mas o Muneshige se defende. Agora o tio já entendeu tudo e até parabeniza o Tokiyuki pela atuação ao fingir que não suspeitava dele. Mas ele começa a falar que a razão de terem deixado a guarda do mestre Kunitoki com ele não foi apenas porque era o tio dele, foi por ele ser forte o suficiente para confiarem nele para protegê-lo. Com isso ele começa a ir pra cima e o Lord Sua pensa que o dado foi jogado. Será que isso vai ser uma batalha violenta ou apenas uma brincadeira? O pega-pega colocando a vida em jogo vai se iniciar agora. Mas no primeiro golpe o Tokiyuki já sai voando. O Kojiro e a Ayako tentam proteger ele, mas parece que a diferença de força entre um adulto e uma criança é alta demais. Além dele não dá nenhuma abertura. E vai ser mais difícil ainda se eles ficarem tentando proteger eles mesmos e o mestre Tokiyuki. No fim, é adulto contra criança, o ataque surpresa falhou e agora eles não conseguem vencer. Só que o Lord Sua ainda não faz nada. Já o Muneshige continua falando que isso não é nada pra ele, porque se adaptar rapidamente à situação é uma grande virtude dele. Assim começa a contar os detalhes de como ele entregou o Kunitoki, ele que foi capturado sem resistir. E agora é a vez do Tokiyuki, que já é uma lembrança deixada pelos tempos. Tá na hora do tabuleiro de Sugoroku do Muneshige virar. Mas é agora que o Lord Sua dá um sorrisinho. E ainda pede pro Kojiro e pra Ayako recuar. Eles têm que olhar atentamente pro Tokiyuki também, ao menos uma vez. E ver qual dos dois lutando ali realmente tem o poder de se adaptar a essa era caótica. Assim, na luta, o Tokiyuki consegue enxergar tudo. Prevê cada movimento e ainda parece estar até se divertindo. Os dois de fora só olhando tão impressionados que isso não é um movimento que se aprende com treinamento. Ele é simplesmente um gênio da arte da fuga. Ele na verdade não é um covarde, ele apenas genuinamente ama fugir. Se errar um passo, vai ser fatal, se for pego, vai morrer na hora. Ele é um monstro com instinto de sobrevivência que se diverte de coração com esse dilema. O Lord Sua via ele tendo a vida pacífica antes em Kamakura. Ele era amigável, sem arrogância, tinha carinho pelos amigos, odiava brigas. Tinha vários defeitos, como o hábito de fugir do treino que não gostava. E essa criança que você encontra em qualquer lugar, na verdade é um monstro que se diverte intensamente em uma brincadeira de pega-pega contra um grande e forte guerreiro, no meio do campo de batalha. Com isso, pergunta pro Kojiro, pra Ayako e pra Shizuku se não acha que pode ser divertido servir um Lorde assim. E eles falam que realmente nunca tinham visto nada assim, mas se o mestre Yurishige acha que isso vai ser divertido, eles estão dentro. Com isso, agora já tá na hora dos dois irem lá ajudar o Tokiyuki. Agora eles já entenderam que não é pra proteger ele, eles têm que confiar na habilidade de fuga do Tokiyuki, porque em troca disso os ataques deles são bem terríveis. O trabalho dos dois vai ser criar uma abertura perfeita pro Tokiyuki atacar. Na luta, o Muneshige já começa a se desesperar. Os dois entram na briga e conseguem desarmar ele. E essa é a abertura que o Tokiyuki precisava. Ele pula, e pelo irmão, pelo pai, por todos os moradores de Kamakura, ele sabe que essa cabeça não vai ser o suficiente, mas pelo menos essa eles aceitem como presente para a viagem deles para a morte. Assim, num único corte, caprichoso, a cabeça do Muneshige rola no chão. E o nosso menino começa a se lembrar da última conversa que teve com o irmão mais velho, onde o Kunitoki do nada grita pro irmão se esforçar. Porque se ele se esforçar, o Kunitoki tem a sensação que ele consegue se tornar um herói, parecendo até um certo xamã salafrário falando. Papo reto, eu não sei como esse anime não tá sendo muito falado, porque tá muito bom. Sinceramente, eu tô gostando bastante. E olha que eu não sou fã de anime samurai normalmente. Mas pô, o jeito que eles contam a história nesse anime é muito imersiva, cara. Eles te envolvem demais e espero que eu esteja conseguindo passar isso pra vocês. Ui, é sem papas na língua esse anime, né, cara? Tipo, é no corte seco, cara. Do nada o Kunitoki, pô, eu adorava o Kunitoki, baita irmão mais velho.
tome a cabeça dele rolando. Mas é isso, se você assistiu daqui, muito obrigado de verdade, dá o like que ajuda bastante. Se inscreve no canal também, comentem aí o que vocês acharam do episódio, se vocês gostaram do Kojiro e da Ayako. E é isso, tamo junto, valeu, falou!